Boa pessoal que acompanha a Estação Nerd aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse quadro voltado especificamente para cinema que eu estou trazendo para vocês todas as sextas-feiras e ocasionalmente durante a semana também, quando a gente tem uma pauta um pouco mais quente. E dessa vez eu vim trazer aqui para vocês um comentário mais amplo sobre o Army of the Dead, Invasão em Las Vegas, um novo filme dirigido pelo Zack Snyder e que vai ser lançado no dia 21 de maio aqui no Brasil pela Netflix. Se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo logo de cara, porque isso ajuda muito o canal da gente a crescer. Também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de clicar no sininho das notificações para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode conferir outros conteúdos relacionados a cinema no meu canal Seção Restrita, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E fica a dica também dos comentários que eu faço todas as semanas lá no Letterboxd, o link também está aqui embaixo na descrição. Bom, quando saíram as primeiras imagens do Army of the Dead, Invasão em Las Vegas, o novo filme do Zack Snyder, eu admito que eu fiquei bem animado, porque assim, antes do Snyder ficar conhecido pelos filmes, né, adaptados de quadrinhos, como o 300, o Watchmen, e depois os filmes do DCU, que ele comandou a maior parte, né, ele fez um dos filmes mais interessantes da carreira dele, que é o Madrugada dos Mortos, a refilmagem, né, do início dos anos 2000, de um clássico do George Romero. Não é nem de longe tão espetacular quanto a versão original do Romero, mas é um filme muito mais sólido do que boa parte das produções gigantescas que ele fez nos anos seguintes, na minha opinião. Talvez seja realmente o mais sólido dele, até recentemente o Snyder Cut, que ele lançou, que eu realmente gostei bem. Então assim, pensar que o Zack Snyder iria voltar ao subgênero dos zumbis com muito mais produção do que ele tinha lá atrás, né? Ou seja, passado por todo esse processo de grandes produções, né? De filmes gigantescos, na casa dos 300 e poucos milhões, era uma ideia bem interessante, mesmo porque o financiamento aqui é alto, não é tão alto, claro, como um Liga da Justiça da vida, mas é muito alto, na casa dos 90 milhões, além de reunir nomes interessantes no elenco, né, como é o caso do protagonista, o Dave Bautista. Ou seja, eu tava animado mesmo. E essa mesma expectativa, essa animação que eu tava, ela vai sendo construída, arruinada, prometida, arruinada ao longo dessas 2 horas e meia muito compridas, muito enxertadas, que são o Army of the Dead. A história é original do Zack Snyder, aliás é o primeiro roteiro original dele desde o Sucker Punch, né, de 2010. Ela é bem genérica, bem simples, o que em si eu não acho ruim, pelo contrário, levando em conta principalmente o Madrugada dos Mortos, fica claro que ele é capaz de lidar bem com a parte prática, mais direta, mais descompromissada mesmo, da ação por si só, né? Principalmente lidando com zumbi, que é uma coisa que você também não precisa elocubrar muito, não precisa trabalhar tanto o roteiro. Então eu acho legal que seja um heist movie, ou seja, um filme de assalto bem direto na teoria. Aqui o Dave Bautista faz um cara que reúne um grupo de pessoas para invadir um cofre em Las Vegas no meio de um apocalipse zumbi. É basicamente essa a história. Claro que tem um plot dramático aí no meio, né, para dar motor emocional, ou tentar dar motor emocional à coisa aqui, que é basicamente o Dave Bautista e a filha, né, tentando se reaproximar, ele tentando se reaproximar dela no meio desse caos todo, né, já que uma coisa é uma ruptura no passado deles, que envolve, obviamente, a transformação e sacrifício de alguém da família, e mesmo com toda a bagaceira dos zumbis, o filme nunca consegue fazer você esquecer de que existe esse detalhe específico na história que vai guiar todo o arco até o final. Eu gosto muito da sequência inicial, que provoca uma antecipação interessante, que tem um plano dentro de uma caixa preta, né, que é bem tenso, é uma sequência noturna que envolve o acidente. Nada que você não já tenha visto antes, mas filmado de uma maneira muito precisa. Assim. Me lembra muito pouco o cinema do Zack Snyder, diga-se de passagem, esse começo. Talvez por isso que eu tenha gostado tanto. E logo depois tem uma sequência de abertura que aí sim, é a cara do Zack Snyder, e eu ainda assim gostei muito, porque tem uma coisa de misturar o peso, né, dramático do que ele geralmente coloca, aquela coisa videoclipesca e tal, com uma coisa realmente bem escrachada, bem gore, o sangue espirrando na tela, né, aquela câmera lenta brincalhona mesmo. Eu achei legal, achei espirituoso e meio que me ganhou esse começo. Eu disse, não, esse filme vai ser muito bacana. Bom, passado esse começo ótimo, no entanto, o filme já começa a apresentar alguns problemas que, inclusive, um deles é recorrente na obra do Snyder, não me surpreende estar aqui, que é a caracterização muito fraca, muito genérica de personagens. No caso, por exemplo, do Snyder Cut, ele consegue conduzir bem a coisa porque são personagens cuja caracterização já existe. Ele não tem que se preocupar tanto com construção em si, ele se preocupa muito mais com acontecimentos específicos na vida daqueles personagens, né? Aqui não. Aqui ele
ele tem que introduzir, né, as relações entre eles e são muito qualquer coisa, né? Alguns interpretados por atores veteranos e muito bons. Um, por exemplo, que não tem nada para fazer aqui, é o Hiroyuki Sanada, que é um ator muito conhecido, um ator japonês que já fez vários filmes em Hollywood e que aqui tá só para introduzir lá uma coisa no começo e aparecer no final colocando a mão na testa. E aliado a isso tem um outro problema grande aqui, que é a tentativa de fazer uma coisa super trágica, super pesada, super, às vezes, solene, né, que é típica também do cinema dele, só que ao mesmo tempo fazer uma coisa brincalhona e zoeira, né, tanto pelo começo, eu tô falando isso, que é esse começo brincalhão e tudo mais, como por algumas sequências que são totalmente pensadas pelo nonsense, pelo absurdo. Inclusive tem um alívio cômico muito ruim aqui, interpretado por um ator alemão chamado Matthias Schweighöfer, eu espero ter pronunciado certo o nome dele, pessoas que falam alemão comentem aí nos comentários. Se eu achava que o Flash na Liga da Justiça atrapalhava, né, o tom geral do filme, muito pelo contrário, funciona muito, muito bem perto disso daqui, que realmente é uma piada paspalha atrás da outra, parece piada de comédia dos anos 90. Claro que isso não seria nenhum problema se o filme, conseguisse lidar com essas discrepâncias de tom, como fazem brilhantemente cineastas sul-coreanos, como Bong Joon-ho, em filmes como O Hospedeiro, Expresso do Amanhã e o próprio Parasita, né? Ou se o filme fosse realmente uma comédia nonsense, o que ele também não consegue ser, muito pelo contrário. Como a história também não tem nada de atrativa, nada de original, nada de instigante ou de surpreendente, uma das coisas que me mantiveram atento ao filme foi justamente o apelo gráfico dele, né? A coisa da violência gráfica mesmo, do gore, do sangue e da brutalidade, que é uma coisa que também ele deixou para trás à medida que assumiu os filmes da DC, né? E é uma coisa que ele trabalhava de maneira meio apelativa no 300 e no Watchmen, mas que tinha ali alguma função narrativa. E aqui tem, e a função narrativa é me deixar acordado, porque tem uma cena sensacional que envolve um tigre zumbi, que é uma cena que dá à plateia tudo aquilo que a plateia quer. Assim, é uma cena que o Zack Snyder parece que entende perfeitamente como a catarse tem que ser trabalhada, e ao invés de, como outros diretores poderiam fazer facilmente naquela cena, cortar e deixar só para nossa imaginação, ou ficar a tela preta com gritos de fundo, não. Ele vai até o fim na cena de uma maneira que é muito raro, inclusive ele mesmo fazer. Então me ganhou esse momento específico do filme. Eu gosto mais do filme quando ele chega no terceiro ato, porque as cenas de ação ficam mais limpas, elas crescem mais, mesmo que ele de novo caia em terreno ultra solene, grandiloquente, tente resgatar essa pose gigantesca de um Liga da Justiça da vida, comece a apelar para coisas muito grandiosas, as sequências de ação ficam muito mais bonitas de se ver nesse sentido. Até porque as cenas de conversa são filmadas com muitos closes e com lentes muito longas, ou seja, fica aquela coisa totalmente desfocada atrás e aquela câmera tremida no rosto dos atores, e você fica sentindo falta de uma ambientação mais robusta, do cara filmar, colocar um plano aberto ali, passear com a câmera entre os atores, para não ficar essa coisa de cortes para rostos aleatórios, né? Isso é uma coisa que me incomodou muito durante o filme inteiro e que honestamente eu nunca vi o Zack Snyder fazer nos filmes dele de modo geral, não desse jeito. Para finalizar, o epílogo é péssimo. Além de ser super genérico, ele termina num tom que joga fora o peso dramático que o filme não tinha, mas enfim, tentava ter ali no final do terceiro ato. Então, não, é uma experiência de tom totalmente irregular. O que o Zack Snyder conseguiu fazer muito bem no Snyder Cut, no sentido de conseguir sustentar aquelas 4 horas de filme num tom solene, grandioso, constante, muito funcional para a proposta dele, aqui, nesse sentido, ele falha quase que totalmente. Exceto por alguns momentos gráficos que são realmente muito estimulantes e por alguns bons atores, como o Dave Bautista e a Ella Purnell, que conseguem ali segurar a peteca, mesmo que tenham quase nada para trabalhar. É isso, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Coloque aqui nos comentários o que você achou, se você gosta do filme, se você não gosta. A gente está aqui para isso mesmo, para concordar, para discordar. Só assim a discussão vai para frente. Não adianta a gente ficar concordando sempre. A graça realmente é a gente discordar produtivamente e educadamente, como sempre. Então, fiquem à vontade para colocar o que vocês acharam do Army of the Dead, o filme novo do Zack Snyder, que lançará na Netflix no próximo dia 21 de maio. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!